Santo de Deus. Flua através de nós. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. E as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Estamos realizando mais um culto pela Igreja Batista Nova Vida. Boa noite, que a graça e a paz do nosso eterno e maravilhoso Deus esteja com todos. Quero nesse início de culto reforçar um aviso que no dia 10/7 nós estaremos realizando a Noite do Caldo Verde. Você que quiser aí adquirir a sua reserva, poderá fazer diretamente com a Sônia Germano ou através do depósito em conta da nossa igreja e mandando depois o comprovante para a própria Sônia. A Sônia Germano, ela é a líder do nosso Ministério de Ação Social e todo esse valor arrecadado será revertido para esse ministério. Então, o valor será de R$20. Você que quiser fazer a sua reserva, poderá fazer até o dia 7. Então, até o dia 7, faça a sua reserva e no dia 10/7, após as 17 horas, você poderá estar fazendo a sua retirada na Igreja Batista Nova Vida. Então, dizem que é um caldo delicioso, então não perca. Eu já vou fazer a minha reserva, porque eu quero também experimentar. Bom, vamos ler alguns versículos no capítulo 41 do profeta Isaías. Vamos ler a partir do versículo 8. Diz assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem escolhi,
descendência de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e te disse: tu és o meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Por isso não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Todos os que se revoltam contra ti serão humilhados e frustrados, serão reduzidos a nada, e os que se colocam contra ti perecerão. Nós vimos aqui nesse texto, Deus promete salvar a Israel. Mas o que eu quero falar para você nessa noite, que Deus também ele tem uma promessa para a nossa vida, para o seu povo. Eu, como você, ao longo da nossa vida, com certeza nós passamos por várias provações. Nós passamos por N dificuldades. Mas Deus nunca nos desamparou. Nós que confiamos no Senhor, nós não podemos perder a esperança de que a nossa vitória, ela virá no tempo determinado por Deus. Muitos desistiram no meio do caminho. Muitos desacreditaram e pereceram. Nós confiamos no Senhor. Nós esperamos no Senhor. Ao longo da nossa vida, passamos por dificuldades. Talvez algumas delas estejam se arrastando até nos dias de hoje. Às vezes dentro da nossa própria família. Pais e filhos, filhos e pais, no nosso trabalho, relacionamento social. Talvez nós temos algumas dificuldades que parece não ter mais jeito. Nós buscamos resolver muitas vezes da nossa maneira, mas não estamos tendo o resultado que nós precisamos ter. Mas eu tenho algo para falar para você nesta noite. Aqui, nesse mesmo capítulo, no versículo 17 e 18, ele diz assim: os pobres e os indigentes buscam água e não as encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Eterno, lhe responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Ou seja, Deus, ele está dizendo aqui a esse povo que busca água e não encontra, ele está dizendo que ele responderá no dia certo. Ele dará água no dia certo. Ele não deixará morrer de sede. Ele está dizendo para você nesta noite que ele não te abandonou. Não se desespere, porque a sua vitória está chegando. Você tem buscado por longos e longos dias uma resposta. E Deus hoje, ele está te dando essa resposta que você está precisando. Ele está dizendo a você: eu não me esqueci de você. Eu não te abandonei. E ele diz mais, ele diz aqui no 18, que ele abrirá rios nas colinas estéreis, fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão seco em mananciais. Deus está dizendo que ele transformará da sua luta um manancial de paz, um manancial de alegria, um manancial de vitória. Deus, ele está dizendo a você nessa noite que a água vai brotar, não da forma, talvez, que você esteja esperando, ou no que você está esperando, mas na forma que ele preparou para mim e para você. Ele simplesmente está dizendo a você que ele não se esqueceu de você,
Então alegre o seu coração, confie no Senhor, que a sua vitória já chegou. Noites, talvez que você perdeu de sono, você não perderá mais, porque a sua vitória acaba de chegar, porque é promessa do nosso Deus para a nossa vida. Então somente confie, porque o Senhor está aí, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando dos seus familiares. Vamos entregar diante do Senhor neste momento os nossos pedidos. Faça o seu pedido aí. O que você quer neste momento que Deus faça em sua vida? Talvez você esteja cansada, mas o Senhor está dizendo que é Ele que te fortalece. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós colocamos diante de Ti a nossa ansiedade. Nós colocamos diante de Ti esses problemas que vêm se arrastando muitas vezes, ó Deus, ao longo da nossa vida, que parece não ter mais solução. Mas nós sabemos que em Ti nós confiamos. A Tua palavra nos mostra, ó Deus, que o Senhor nunca nos abandonará. Que o Senhor está sempre ao longo da nossa vida cuidando de nós. Obrigado a Deus, porque nós temos o Senhor. Nós sabemos que ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto no tempo que nós esperamos, mas que o Senhor sempre estará conosco, cuidando de nós. E o Senhor também nunca nos abandonará. Nós esperamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, ainda que parece que o resultado não chegue, mas nós continuaremos confiando no Senhor, porque é o Senhor quem cuida de nós. Abençoa cada vida, a cada um, ó Deus, que tem colocado diante de Ti as Tuas ansiedades, as Tuas fraquezas. Deus, visita cada família, Senhor. Restaura, Senhor, lares, ó Pai. Restaura vidas, restaura o trabalho, restaura a saúde, Senhor. Deus, eu entrego todos esses, ó Deus, que clamam a Ti, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Tenham um excelente culto e que Deus abençoe. Deus abençoe a você que está junto conosco em mais um culto de louvor, adoração, gratidão a Deus por tudo que tem feito por nós. Nós agradecemos a Deus, a sua companhia, você que tem nos acompanhado em todos os cultos da Igreja Batista Nova Vida. É uma alegria estar novamente contigo nesse culto. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito aqui nesse lugar, agradecendo por vidas que têm abençoado esse ministério, tanto orando como contribuindo, participando.
E antes, porém, eu gostaria de estar lendo um texto da carta do apóstolo Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, diz assim: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Ou seja, as igrejas da Macedônia eram igrejas pobres, literalmente, não só espiritualmente, mas como fisicamente, como na área material. Mas através do Evangelho foram igrejas grandiosas, que o nome do Senhor foi glorificado. Por quê? Porque aqui em Provérbios diz assim, no capítulo 11, no verso 24, diz assim: Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm os que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Eles aprenderam o que a palavra de Deus diz. Lá na segunda carta do apóstolo Paulo, no capítulo 9, verso 7, diz assim: Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, mais uma vez estarmos aqui, Senhor, como igreja, como vidas, como famílias, como povo seu, rendendo graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor é o nosso Deus hoje, mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigado, Deus, por tudo. Continua, Senhor, abençoando cada lar, cada família que tem abençoado esse ministério, Senhor, com doações, ó Senhor, de todas as formas, Senhor, com alimentos, roupas, cobertores. Obrigado também os que têm abençoado, Senhor, a ação social dessa igreja, que tem abençoado até os animaizinhos, Senhor, com doação de rações, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o que supre todas as necessidades em glória por Cristo Jesus. Obrigado por tudo, continua conosco. Abençoa-nos na Tua palavra. É o que já te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Este é o meu respirar, este é o meu
Boa noite, irmão, irmã. Nesta noite em que prestamos culto ao Senhor, quero também dividir com o seu coração o que Deus colocou no meu ao estar lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. O texto diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ao ler essa passagem muito conhecida, eu prestei atenção nas vezes em que a palavra vento apareceu. Então, na primeira vez que eu vi, está aqui no versículo de número 24, que está assim: o vento soprava contra ele, contra o barco dos discípulos. O vento soprava contra ele. Na segunda vez que nós encontramos a palavra vento, está no versículo 30, quando Pedro está andando sobre as águas, está conseguindo chegar até Jesus, está andando sobre as águas, ele falou: se és tu, que eu possa ir até aí. Jesus disse: venha. E ele começou a andar. Ele saiu do barco, começou a andar por sobre as águas, como Jesus estava andando, né? E quando chega no versículo 30, ele diz: mas quando reparou no vento, quando ele reparou o vento que estava contra ele, aí ele teve o quê? Medo. E aí, na outra vez que nós encontramos a palavra vento, está no versículo 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. E eu fiquei pensando nas vezes em que o vento é contrário, é contra as nossas vidas. Quando nós enfrentamos ventos contrários, o que devemos fazer? O que acontece conosco quando o vento é contrário à nossa vida? Eu posso me utilizar dessa passagem tão conhecida e sugerir algumas reflexões sobre isso. O que fazer quando o vento nos é contrário? Aqui nós vamos apenas apresentar o contexto, né? Jesus está despedindo da multidão, porque um pouco antes ele havia feito o milagre da multiplicação dos pães, está desde o versículo de número 13 do capítulo 14. Então a multidão fica toda extasiada que Jesus tinha operado aquele grande milagre, os discípulos também, né, uma grande multiplicação de pães, né? E Jesus então despede os discípulos, manda eles na frente e ele depois despede a multidão. Os discípulos entram no seu barco e seguem adiante pelo mar da Galileia. E Jesus vai se retirar. O texto diz que ele sobe sozinho ao monte para orar. É interessante que esse é o grande ministério de Jesus, orar e orar por nós. E nós vamos encontrar exatamente isso repetido na carta aos Hebreus,
que Jesus vive para interceder por nós. Então ele está lá orando, né? E alta madrugada, ele olha assim para o meio do mar da Galileia e percebe que os discípulos não tinham progredido na sua viagem, porque estavam enfrentando um vento contrário e também uma tempestade. E estavam, obviamente, muito preocupados, a ponto de ficarem atemorizados. Eles tentavam progredir e não conseguiam por causa da força dos ventos contrários. Isso me trouxe algum pensamento sobre o que acontece conosco quando enfrentamos ventos contrários. Nós queremos seguir adiante e não conseguimos. Nós queremos progredir e não saímos do lugar. E não somente nós não saímos do lugar, mas enfrentamos a força desses ventos contrários. Nós não avançamos e, além de não avançar, nós temos que dar conta desses ventos que vêm contra nós, para o nosso prejuízo e talvez até mesmo ameaçando o nosso bem-estar. Como é que você acha que os discípulos estavam enfrentando os ventos contrários no mar da Galileia? Eles estavam aterrorizados. Eles pensavam que não sobreviveriam àquela tempestade. Estavam também cansados, porque era alta madrugada quando Jesus vai ao encontro deles. Então, quando enfrentamos os ventos contrários da vida, nós não avançamos, nós gastamos muita energia para dar conta dessa situação e muitas vezes essa situação é uma situação ameaçadora e também isso acaba nos tirando toda a paz. Podemos até mesmo experimentar o temor, o medo, o pavor de estar numa situação que nós imaginamos que nós não vamos sair nunca da crise. Aliás, é muito interessante que quando nós estamos numa bonança, quando tudo está bem, nós imaginamos que o mal nunca virá sobre nós. Mas quando nós enfrentamos crises, nós também temos a impressão de que nunca mais veremos o bem. Isso é quase que uma regra para muita gente. Os discípulos também estavam enfrentando uma situação semelhante. Estavam enfrentando ali uma tempestade que não os fazia progredir. Eles estavam ali há muito tempo tentando dar conta. Já estavam cansados. Não conseguiam avançar. Não sabiam onde estavam no meio daquela escuridão. Já estavam cansados e estavam com medo. Ventos contrários têm esse poder sobre nossas vidas. Você pode imaginar o que essa pandemia causou sobre muitas vidas ao nosso redor, talvez até mesmo na sua. Ventos contrários. A pandemia não nos deixa ir adiante. A pandemia está fazendo que gastemos toda a nossa energia para que possamos dar conta dessa situação, dessa crise. A pandemia tem causado medo no coração de muita gente. Ventos contrários. O que precisamos fazer? Como vencer ou lidar com os ventos contrários que vêm contra nós? O texto pode nos sugerir algumas atitudes que devemos tomar, atitudes de fé. A primeira coisa que nós temos que crer é que nós nunca somos abandonados, nós os que cremos em Cristo Jesus, nunca somos abandonados pelo nosso Redentor. Veja o texto. Jesus está no monte orando. Ele olha para o meio do mar da Galileia. Ele vê aquela tempestade. Ele vê o barco dos seus discípulos ali que não avançava, não progredia. Podia talvez até perceber a movimentação dos seus discípulos no desespero de dar conta daquela situação. Jesus então desce do monte,
começa a andar sobre as águas tempestuosas e vai na direção dos seus discípulos. E tudo isso indica que Deus não nos abandona. Ele vê o que está acontecendo, sabe o que está acontecendo e vem ao nosso encontro. Quando Jesus se aproxima do barco, a reação daqueles homens cansados, aqueles homens confusos, aqueles homens desesperados, era essa mesmo que nós acabamos de ler. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Veja a situação triste, né, dos discípulos que estavam ali enfrentando aqueles ventos contrários. Meu irmão, minha irmã, isso acontece conosco também. Também ficamos nesse estado. Ficamos meio que perdidos, meio que apavorados, cansados, desgastados, né? E muitas vezes nós nem levamos em conta que Deus nunca nos abandona, que Jesus nunca nos abandona. E nós nem conseguimos reconhecer a presença de Jesus ao nosso lado. Mas a primeira atitude que nós devemos tomar para enfrentar os ventos contrários da vida é crer que o Senhor sempre vem ao nosso encontro. O salmista mesmo, ele diz: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa convicção que nós temos que ter, eu e você, quando enfrentamos os ventos contrários da nossa vida, nós temos que entender e crer que nós não vamos ser abandonados pelo Senhor, muito pelo contrário. Ele vem ao nosso encontro. Ele vem. Ele vem porque ele vê, ele sabe e conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó, e ele vem ao nosso encontro para nos ajudar. Tanto é que, veja a nossa salvação. Se Cristo não tivesse vindo ao nosso encontro, nós jamais saberíamos quem é o nosso Salvador. Jamais teríamos a salvação das nossas almas. Deus amou-nos de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. É Deus quem toma o passo na nossa direção. Isso é maravilhoso. Quando enfrentar ventos contrários, meu irmão, minha irmã, saiba que Jesus está ao seu lado. Abra os olhos da sua fé e você o verá ao seu lado, no meio da tempestade, no meio de todo o caos, no meio de toda a confusão, desses ventos de tempestade. Se você firmar os seus olhos, sua visão, você verá a visão magnífica do nosso Redentor ao seu lado. A segunda coisa que nós temos que fazer é nos apropriarmos desta certeza de que Jesus está ao nosso lado, como fez Pedro. Pedro fez pela metade, mas é uma lição, uma grande lição de fé. Porque quando Jesus se apresenta a eles, eles gritam de medo e Jesus diz: olha, não tenham medo, sou eu. Jesus diz: sou eu, não tenho medo. Toda aquela confusão de tempestade, de água, de onda, o barco para cima e para baixo, para cima e para baixo, Jesus está sobre as águas, eles gritam de medo e diz: não tenham medo, sou eu. Então Pedro, ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Pois é, enquanto ele obedeceu ao chamado de Jesus, porque Jesus disse: venha. Quando ele se apropriou desta fé que era Jesus e começou a ir na direção de Jesus, ele andou sobre as águas. Pedro estava vencendo a tempestade. Pedro estava indo ao encontro de Jesus. E aqui nós encontramos essa preciosa lição.
Não somente nós temos que ter a consciência de que Jesus está conosco no meio da tempestade, que vai nos ajudar contra os ventos que vêm sobre nós ou contra nós, mas também precisamos confiar que nós podemos ir ao encontro dele e completar essa comunhão. Pedro diz: se é o Senhor, que eu possa ir até onde o Senhor está. Jesus diz: venha. E ele começa a andar. Eu fico imaginando os discípulos ali, todos boquiabertos. Agora não estavam mais preocupados com a força dos ventos, com as ondas. Eles estavam ali admirados em ver o seu colega, o seu amigo, que confiou na palavra de Jesus e começou a andar por sobre as águas. Aí vem a segunda ocorrência da palavra vento. E mais uma vez, é uma ocorrência que vai contra a fé dos discípulos, no caso Pedro. No primeiro momento, o vento é contrário e todos estão atemorizados. Jesus aparece. Pedro vai ao encontro dele. E aí, no versículo de número 30, Pedro: mas quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. É interessante, meu amado irmão, minha amada irmã, como é importante nós irmos ao encontro de Jesus no meio das nossas tempestades e continuar a confiar que o poder de Jesus é maior que o poder das tempestades da vida. Pedro, embora estivesse admiradíssimo de ver Jesus, o seu mestre, o seu Senhor, andando sobre as águas, mesmo admirado, andando ele mesmo sobre as águas, ainda assim viu nas ondas e no vento um poder maior do que aquele milagre. Por isso que Jesus vai dizer a ele: você é um homem de pequena fé. Ele já estava fazendo parte de um grande milagre. Ver Jesus andando sobre as águas e ele mesmo, Pedro, andando sobre as águas. Só que ele atribuiu um poder maior ao vento. Reparou no vento, mas quando reparou no vento, ficou com medo e imediatamente, ao ficar com medo, ele começou a afundar. E ao afundar, ele pede socorro. Meu irmão, minha irmã, eis aqui uma segunda lição. Nós temos que nos apropriar da fé, da presença de Jesus Cristo na nossa vida. Não somente crer que Ele não nos abandona, mas saber que Ele está realmente conosco e que Ele tem o poder de fazer calar toda a tempestade, de fazer silenciar todo o vento contrário. É preciso confiar em Jesus. É preciso ter fé. Jesus diz: olha, Pedro, que homem de pequena fé, por que você duvidou? Você estava quase conseguindo. Você preferiu dar valor a um fenômeno natural, o vento, a onda, coisas que acontecem, do que as coisas sobrenaturais, que é a minha presença com você, que é eu ir a você andando sobre as águas, onde já comunico a você que o meu poder é maior, é superior às águas tempestuosas. E você mesmo, Pedro, você estava andando na minha direção sobre as águas. Por que você duvidou? Para enfrentar, portanto, os ventos contrários que vêm contra nós, nós temos que confiar no poder de Jesus. Jesus tem um poder, você vai dizer: mas é claro, pastor, mas às vezes a gente não sabe, a gente não demonstra isso. O poder de Jesus é superior a qualquer crise que venha contra nós. O poder de Jesus é superior a qualquer vento contrário. Por isso nós temos que exercer essa fé. Então, duas coisas. A primeira, crer que Ele vem ao nosso encontro, que Ele não nos abandona. Segundo, confiar no seu poder.
poder dele é maior do que o poder dos ventos, das dificuldades e das crises. E em terceiro lugar, reconhecer que ele, o Senhor, é o Filho de Deus. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus, declararam os discípulos quando o vento cessou, e cessou exatamente no momento em que ele entra no barco dos seus discípulos. Quando Jesus entra no barco da nossa vida, cessa todo temor, cessa toda desesperança, cessa todo pânico, cessa todo vento contrário. E quando isso acontece e vai acontecer, a nossa obrigação é crer e adorar Jesus como Filho de Deus. Quando a gente fala Filho de Deus, nós estamos dizendo que Jesus é da mesma essência de Deus. Jesus é Deus. Então, meu irmão, minha irmã, como é que nós podemos enfrentar os ventos contrários da vida? Em primeiro lugar, confiar que nós não somos desamparados por Jesus. Ele vem ao nosso encontro. Segundo lugar, confiar que o seu poder, o poder de Jesus, é superior ao poder dos ventos contrários, porque ele é Deus. Terceiro lugar, adorá-lo, louvá-lo, reconhecê-lo como o Filho de Deus, o próprio Deus. Desse modo, vencemos, com a ajuda de Cristo Jesus, as tempestades da vida. Eu não sei se você está enfrentando fortes ventos contrários na sua vida. Eu quero dizer a você que Jesus sabe, está vendo e já está do seu lado. E quero convidar você a confiar no poder de Jesus de fazer você até mesmo andar por sobre as suas águas tempestuosas. E quero convidar você, tendo essa experiência de fé, diferentemente de Pedro, que você possa, ao final de tudo, glorificar o Senhor Jesus, adorá-lo e reconhecê-lo como Filho de Deus, Deus Redentor. Faça isso e o Senhor vai honrar a sua fé. Deus te abençoe e que você possa ter uma semana repleta de bênçãos, que o Senhor possa te livrar de todos os ventos contrários e de todas as tempestades, e que você glorifique ao Senhor no final de tudo. Que o Senhor os acompanhe. Amém. Em todos os momentos da nossa vida, temos que clamar ao Senhor. Aclamar ao Senhor todos os momentos de manhã, à tarde, à noite, em todos os momentos, clamando ao Senhor, o Criador do céu e da terra, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade
tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, derrujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis, incomparáveis.